Nós paramos em Provérbios 25, né? Quer dizer, terminamos Provérbios 25 e agora estamos aí entrando em Provérbios 26, né? Fizemos algumas renúncias e no decorrer desse tempo nós trabalhamos bastante essa característica de Provérbios, né? Então, abre aí Provérbios 26, tá quase. Provérbios número 26. Seria isso mesmo, né? Isso, o último vídeo que é Provérbios 25. Provérbios 26, na versão A Mensagem, nós estamos lendo nessa tradução. Diz assim: honrar os insensatos é tão absurdo como orar pela neve no verão ou pela chuva na colheita. Não tema maldição imerecida, como não se deve temer o voo de um pássaro ou de uma andorinha. O chicote é para o cavalo de corrida, o leme para o barca-vela, e a vara é para as costas do insensato. Não responda à estupidez do insensato, assemelhando-se a ele. Você ficará com a cara de bobo. Responda ao insensato de modo simples, para que ele não fique cheio de si. Quem manda mensagem por um insensato está chamando a confusão. Um provérbio citado pelos insensatos é tão, é tão consistente quanto um macarrão. Conceder a um insensato um lugar de honra é como pôr um tijolo numa coluna de mármore. Pedir a um insensato que cite um provérbios é como colocar um bisturi na mão de um bêbado. Quem dá emprego ao insensato ou a um bêbado está dando um tiro no pé. Como o cão que come o próprio vômito, assim o insensato re reciclam a tolice. Conhecer alguém que pensa que é muito conhece alguém que pensa que é muito esperto, pode esperar muito mais de um insensato do que dele. O preguiçoso diz: é perigoso lá fora. Há uma onça andando pelas ruas e cobre de novo a cabeça. Como a porta girando em torno da dobradiça, assim é o preguiçoso virando na cama. O preguiçoso enfia o garfo na torta, mas é preguiçoso demais para levar a boca. Veja, nesse primeiro momento aqui, esse primeiro tempo, essa primeira porção, ele vai falando que o insensato que recicla a tolice, ou seja, essa primeira porção de Provérbios 26, ele vai falando da vida de um insensato. A palavra aqui para isso, ou a palavra para essa questão do insensato, na versão normal, ele é colocado como, na verdade, a palavra ainda é insensato. E a palavra aqui é um tolo, um estúpido, um estulto, um simplório ou também um arrogante. Ou seja, aquele que é arrogante, aquele que é estúpido. Então ele está dizendo da vida de, eu vou dizer essa palavra, né? Da vida de um arrogante, a vida daquele que está debaixo de uma arrogância. Só um minutinho, irmãos. Então ele vai dizendo a respeito
dessa questão da insensatez de um arrogante. Então ele vai colocando agora as consequências e atitudes daqueles que são arrogantes. Mais interessante é que ele vai colocando também algumas punições que é inerente para um arrogante. E esse daqui, lembra que nós estamos tratando Provérbios 26. A gente trabalhou do 1 ao 15. Então veja, ele vai colocando e pontuando tudo aquilo que é o destino de um arrogante, aquilo que é a consequência para uma vida de arrogância. Como eu disse, estamos trabalhando provérbios, ligado também à maldição financeira e ligado também às maldições espirituais que nós encontramos dentro de uma vida que não de uma vida ou de uma pessoa que tem uma vida, atitudes, né, uma atitude de vida não pautada na palavra. Eu tenho, nessa longa estrada da vida, visto que as coisas ruins que acontecem, as maldições estabelecidas, as, a, a, os desafios que temos, sempre é por causa de atitudes tomadas de uma forma errada. Só isso. Muitas vezes a gente vai para muitas coisas, muitas firulas, mas na verdade é tão simples, nós tomamos atitudes insensatas, logo as consequências da insensatez se estabelecem sobre a vida de alguém. Tome uma atitude justa, reta, e a consequência dessa retidão nos coloca dentro de um ciclo de vida de ser bem-sucedido. Então, todos os nossos problemas, eles vêm por uma insensatez, uma estupidez ou uma arrogância. E o que ele vai colocando? Voltando de novo, então nós vamos colocar. Ele começa dizendo, primeiro, olha, honrar o insensato é tolice. Irmãos, todas as vezes que nós damos honra para um arrogante, você pode ter certeza que isso vai se tornar contra você. Não adianta. E isso daqui, deixa eu dizer isso daqui. Agora eu vou dizer como pastor. Muitas vezes, como pastor, a gente vê situações, né, dentro da igreja, dentro do reino, assim dizendo, né, de pessoas que são arrogantes, que se acham, mas são simples, por isso que a palavra mesmo arrogante e simplório é colocado na mesma colocação, o insensato, o simplório, o arrogante, o estúpido. E é interessante que às vezes você vê dentro, né, da igreja alguém que ele é simples e a simplicidade causa arrogância, né? Todo simples, não simples de comportamento, mas o simples, não vou ter outra palavra para colocar, o simplista, no sentido de pequeno de pensamento, ele muitas vezes vai se achar grande. E o problema é que, para a gente às vezes reverter um caso, né, porque vai ser uma pessoa que vai se achar que é excluído, porque por ser muito arrogante, as amizades não conseguem conectar com ele vai estar sempre sozinho. E aí você quer tentar fazer alguma coisa, normalmente você coloca essa pessoa em lugares de honra, né? Você vai colocando essa pessoa, dando oportunidade para essa pessoa, para que ela possa, né, se sentir mais aceita dentro do corpo, mais alguma coisa, e você vai dando, né? Ou seja, irmãos, isso é muito prejudicial. A gente não para pensar, né? A gente faz, e todos nós fazemos, mas isso é muito prejudicial. Ou seja, dar a essas pessoas lugares de honra é a mesma coisa de você pedir para chover enquanto você tem que colher. Ou seja, é absurdo. Vai dar problema. A palavra é essa. Vai dar problema. Por quê? Por ser um arrogante, sempre vai causar uma confusão, né? Então vai dar problema. E assim também ele diz: não se preocupe com a maldição imerecida. Como eu não tenho que me preocupar com o voo de uma andorinha. Como eu não vou me preocupar com o voo de um pássaro. Mas aí vem o verso 3 que ele diz o seguinte: o chicote é para o cavalo de corrida, o leme para o barco, a vela.
Mas olha a palavra aqui, a vara é para a costa do insensato. Então aqui já pegamos uma maldição. Toda arrogância termina com castigo. Então, muitas vezes, estamos sendo castigados e fala assim, mas Senhor, o que está acontecendo, né? Como diria o apóstolo Joseí, o que está acontecendo? Ou seja, irmãos, veja só, toda arrogância termina com castigo. Toda insensatez e estupidez termina com uma correção. E aí ele vem falando, né, não responder à insensatez, porque senão você vai ficar, não responda à estupidez do insensato, semelhante, e nem se assemelhe a ele, ou seja, nem tente ser estúpido, porque você vai ficar com a cara de bobo, porque é assim que acontece. É interessante que também essa questão da arrogância e da simplicidade, não sei se você já ouviu falar isso, né? Pega time de futebol, sabe assim, aquele time que a gente monta para jogar, a famosa pelada, pode ter um monte de gente boa. Vamos colocar aqui, uns dois bons, a pessoa boa de bola. Aí você coloca um time de ruim. Os bons se igualam com o ruim. Não tem jeito. Né? Os caras bons não conseguem jogar no meio do ruim porque o ruim atrapalha o bom. Assim também é. Veja só. Quando você começa a lidar demais com o insensato, eles vão fazer com que você se sinta pequeno. Porque é difícil você argumentar. E todo argumento com o insensato vai acabar com que você se tornou a pessoa errada. E tudo que você falar, você ainda fica errado. Então ele fala, não responda a insensatez do insensato, porque no fim você vai acabar ficando com cara de tacho, né? Versão ultra de hoje, né? Então você vai ficar com cara de tacho, não adianta. Depois ele coloca, um provérbio citado pelo insensato é tão consistente quanto um macarrão cozido, né? Ou seja, não, não, não tem, sabe, um provérbios, porque a palavra provérbio é sabedoria. Então, a sabedoria citada pelo tolo é, não tem, não tem noção, né? Ou seja, imagina um tolo citando um provérbio sábio, tem cabimento. Conceder ao insensato um lugar de honra é pôr um tijolo numa coluna de mármore. Mais uma vez, ele dizendo sobre isso, né? Pedir ao insensato que cite um provérbio é colocar um bisturi na mão de um bêbado. Quem dá emprego ao insensato ou a um bêbado está dando tiro no pé, ou seja, irmão, é complicado. E um segundo ponto aqui, que é interessante, o verso 11, que ele diz: como o cão que come o próprio vômito, assim é um insensato que recicla a tolice. Por quê, irmãos? O arrogante, ele nunca vai receber de outro, ele só vai receber dele mesmo. Então, logo, tudo aquilo que ele tem, ele declara e se alimenta do que ele tem. Ou seja, é como o cão que vomita e come de novo. Então, esse é o ponto da insensatez. Na verdade, essa é a base da insensatez e da tolice. A insensatez e a tolice está em ter a reciclagem, a autorreciclagem, ou como que eu posso colocar aqui, a retroalimentação. Eu alimento por mim mesmo. Eu alimento por aquilo que eu produzo. Eu me autoalimento. Agora, como que eu vou me autoalimentar se o que sai de mim é insensatez? Então, por isso que eu sempre, eu vou dizer assim, eu sempre me abstenho, não sei se essa seria a palavra, de ouvir alguém que se isola. Você entendeu? A pessoa se isolou, ela não vai aprender com ninguém. Então, ela vai aprender só com ela. Ah, mas é o Senhor que está me ensinando. Irmão, a própria palavra diz que aquele que se isola, ele intenta contra a verdadeira sabedoria. Então, a sabedoria está na unidade. Entenda isso.
toda a sabedoria está na unidade. A unidade do corpo provém a sabedoria. Então, é na multidão de conselhos que nós temos a sabedoria. Então, aquele que se isola, ele vai. A primeira imagem é: eu estou recebendo do Senhor, mas na verdade eu estou recebendo da minha alma. E eu estou recebendo. Então, eu estou me retroalimentando. E aquilo que eu penso, aquilo que flui na minha cabeça, aquilo vai vindo, e isso torna eu insensato ao dobro. Exatamente. Então, o que que acontece? Esse é o fato que nós vamos ver que ele diz assim: como o cão que come o próprio vômito, assim é um insensato que recicla a sua própria tolice. Então, ponto 2 aqui é o que estamos, ou do que estamos nos alimentando. Muitas vezes estamos alimentando o nosso próprio vômito, ou da nossa própria tolice, entendeu? Então, nós temos que olhar aqui, por quê? Porque eu nunca vou conseguir caminhar. Irmãos, quem não sabe o caminho, eu sempre digo isso. Veja só, imagine essa situação. Eu passo, isso aqui é raro, mas acontece sempre. Eu passo 10 anos tentando chegar num lugar e nunca cheguei. Daí um dia eu busco a ajuda de alguém. Ah, eu preciso, né? Hoje isso é chamado de paternidade. Eu busco uma paternidade. Aí eu vou lá e busco a paternidade. Mas, ao mesmo tempo que eu busco a paternidade, eu não paro para ouvir as direções, porque eu acho que eu já tenho uma direção. Isso aqui é comum. Tá, mas como que você passou 10 anos sem conseguir chegar em lugar nenhum que você queria? Não estou dizendo que a tua vida foi um fracasso, mas eu estou dizendo que você não conseguiu chegar na onde você queria e agora você consegue andar na própria direção. Não tem como. O fim disso é voltar a ciclar de novo ou a andar em círculo de novo, entendeu? Então, o fim disso é andar em círculo de novo. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado para que a gente não fique nos retroalimentando, porque isso é o que mais mantém a insensatez dentro de nós. Conhece alguém que pensa que é muito esperto, muito sábio, pode esperar mais de um insensato do que dele. E aí a gente entra a questão, olha, a arrogância e a insensatez, ele é a força motriz da preguiça, né? Esse daqui, como diz o apóstolo Josaí, esse aqui não tem nem preguiça, esse aqui tem pregui. Porque, veja só, o preguiçoso ele diz, é perigoso lá fora, tem uma onça, né? E volta a dormir. Então, como também a porta que gira em torno da dobradiça é o preguiçoso que fica girando em torno da cama, né? Ele não sai do lugar. E, por último, o preguiçoso enfia o garfo na comida e fala, rapaz, que preguiça de comer, né? Ou seja, ele não consegue levar para a boca. Então, esse daqui literalmente tem preguiça. É o cúmulo da preguiça, né? A segunda porção agora é a porção que ele diz assim, como verniz num vaso quebrado. Ou seja, é como decorar um vaso quebrado. Os sonhadores ociosos fantasiam sua importância, consideram-se mais sábio que o corpo docente de uma faculdade. Então ele começa agora dizendo acerca desse ponto, né? Ainda essa porção de Provérbios 26, ele está falando muito acerca do arrogante, acerca do orgulhoso ou do insensato. Então ele coloca o sonhador insensato ou o sonhador ocioso. Vamos lá, quer ver? Vou pegar a versão normal, Provérbios 26, verso 16. Mais sábio é o mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabe responder bem. Então veja só, ele coloca aqui como sonhador ocioso.
Mas veja só, ele diz: aquele que fica fantasiando a sua importância. Sabe aquela pessoa que sempre fica pensando no quanto ele é importante, o quanto o Senhor tem falado, o quanto o Senhor tem usado, o quanto, sabe assim, aquela pessoa que não, que o eu é o centro, né? Tudo como eu tô sendo usado, como eu tô sendo, como eu sou importante, né? Como sem eu as coisas não acontecem. Ele diz o seguinte: ele acha que ele é mais sábio do que um corpo docente de uma faculdade. Ele sempre coloca a importância dele em uma elevação que é assim, não existe situações que pode ser maior do que a sua sabedoria. Então ele começa agora a pontuar como que o orgulhoso é quebrado. 17. Intrometer-se numa discussão que não é da sua conta é como segurar um cachorro louco pela orelha. A gente já ouviu aquele ditado, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Quem já ouviu isso? É, olha o que ele coloca aqui, irmão. É raro, mas acontece sempre, né? As pessoas quererem dar solução para a vida alheia sem serem chamadas. É isso que ele coloca, meu irmão. Você se intrometer em discussão dos outros, você tentar resolver problema dos outros, ou seja, problemas que você não foi chamado para resolver, é igual você pegar um cachorro bravo, louco, desgovernado pela orelha. Você vai acabar sendo mordido. Não vai acabar bem. Então, eu vou colocar o terceiro ponto aqui. É, não se intrometa, que não é da sua conta. Por que eu digo isso? Por que não se intrometa do que não é da sua conta? Porque isso pode gerar uma ferida no nosso coração. E isso nos paralisar lá na frente. Nessa vida de conselheiro, eu já vi muito isso. Pessoas que estão feridas, chateadas, estão paralisadas porque se sentiram humilhados, se sentiram traídos, se sentiram. Mas se você ia perguntar, as situações que tudo isso aconteceu eram simples coisas que não eram pertencentes a ela. Sabe assim, sabe a pessoa que apanha por tabela? Mas o que você tinha. Já chegou o momento que eu falei, mas o que você tinha a ver com isso? Por que você entrou? Ah, não, porque eu queria ajudar, porque eu queria. Né? Então, Provérbio já diz, Salomão já dizia: não se intrometa numa discussão que não é da sua conta. Por quê, meu irmão? Senão você vai estar com um cachorro louco pela orelha nas tuas mãos. Você vai acabar mordido. E isso pode causar grandes ferimentos e até mesmo você perder a tua mão ou você perder a tua mobilidade espiritual. Exatamente. 18 e 19. Quem minimiza, quem minimiza os resultados das suas palavras impensadas, dizendo: eu não quis dizer isso, estava só brincando. É pior do que gente descuidada que coloca fogo na mata. Olha, irmãos, agora, isso daqui é algo muito sério. Olha o que ele diz. Quem minimiza, é assim mesmo? Não, minimiza. Minimiza é um erro de português, né? Quem minimiza ah, os resultados
da sua palavra impensada. Sabe, isso daqui é muito comum. E isso daqui, como diz Salomão, isso daqui é pior do que aqueles que colocam fogo em uma mata. Sabe aquela pessoa, não, vou só acender um foguinho aqui? Isso daqui é terrível. Por quê? Uma palavra impensada, você pode gerar um problema muito grande. E a pessoa diz, não, gente, brincadeira, era só, você estava brincando. E sabe que não estava brincando. Na verdade, eu falei e vi que dei ruim. Sabe, não? Eu falei, cara, não devia ter falado isso. Então, em vez de eu não tornar pequena essa minha palavra, em vez de eu ver a grandeza disso e falar, cara, eu quero pedir perdão por isso, porque realmente foi ruim o que eu fiz, foi ruim o que eu falei, foi ruim as minhas situações, foi ruim a minha fala, realmente foi absurdo o que eu fiz. Ou seja, em vez de eu dar a proporção ideal daquilo que eu causei, eu resumo tudo em é brincadeira. Isso daqui, ele diz, pessoas que fazem isso são muito perigosos. Porque um que nunca vai reconhecer a sua fala e os seus erros. Dois, eles não se importam com o problema causado. Porque, lembra das queimadas? Você coloca um foguinho em uma ponta, irmão, você queima uma floresta inteira. E depois que esse fogo entrou na floresta, eu vou dizer, dificilmente consegue apagar sem causar grandes prejuízos. Então, nunca coloque quer dizer, nunca deixe de colocar a importância correta das palavras descuidadas ou dos atos descuidados que fizemos em uma questão de é brincadeirinha. Não, foi nada não. Não, não era isso que eu queria dizer. Eu estava brincando. Isso daqui, irmãos, não se faz. Então, isso daqui pode gerar também um resultado terrível para conosco. 20. Quando você fica sem madeira, o fogo se apaga. Quando a fofoca termina, a discussão morre. Esse é um ponto aqui que eu vou colocar. Alimentar a contenda. Nós precisamos ver o quanto nós alimentamos a contenda. Onde acaba? Veja só, se chega uma conversa acerca de você, logo você passa a falar aquilo que você pensa. Oh, sabe o que falaram de você? Você viu lá? Aí você fala, não, mas é porque. Aí você tece um outro comentário. Tecer um outro comentário, você acha que quem trouxe para você não vai levar? Já parou para pensar nisso? Você acha de que quem trouxe, se a pessoa confiava na outra para falar e essa pessoa trouxe para você, é óbvio que também pode ser que ela vai pegar de você e levar para o outro. Então, veja, aí fica, mas você viu, ó, ele também falou isso. Aí o outro fala, mas também, aí, ou seja, fica sempre aumentando o nível até virar uma grande ferida. Isso daqui é uma questão que nós sempre trabalhamos veja só, veja um ponto aqui. Essas são as obras de Jezabel, principalmente pastores que estão aqui. Como que você neutraliza os ataques de Jezabel em uma igreja? Acabe com as conversas. Isso. Isso aqui acontece muito em igreja. A pessoa chega e fica assim, né? Ela chega e fala assim, apóstolo, ou pastor, né? Olha, você viu, está acontecendo assim, 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 assim. Aí você vai e tece um comentário sobre essa pessoa. Essa pessoa, esse comentário, às vezes a pessoa não está fazendo por mal. Ela mas viu, o pastor disse assim, 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 assim também. Aí a pessoa vai se justificar. Aí ela vai trazer um outro comentário. Aí fica assim, né? Os que são chegados do pastor, trazendo as conversas, os que são chegados do outro, que está sendo o alvo da conversa, né, que levantou a conversa, e aquilo vai se espalhando. Até criar dois grupos no meio da igreja. Criou dois grupos, a divisão. Na onde a divisão,
o Senhor não habita mais. Rachou a igreja. Tudo é assim. Sempre vai começar com uma conversa, a conversa vai gerar dois grupos, os dois grupos, então, vai dividir a igreja. Então, o fato é, quando chegar a conversa, principalmente na figura pastoral, por quê? Porque é a figura pastoral que tem autoridade. Chegou a conversa, fala, não, irmão, deixa pra lá, isso é nada não. Acabou. Você entendeu? Quando acabou a lenha, acabou a fogueira. Acabou. É. Você quer acabar uma obra de Jezabel? É você parar de falar. Verso 21. Nenhuma discussão, numa discussão, o homem briguento é como querosene atirado no fogo. Dar ouvido à fofoca é como comer um doce vencido. Para que ter essa porcaria no estômago? Conversa suave que vem de um coração mau é como verniz em um vaso quebrado. Lembra que a tradução era isso, né? Conversa suave que vem de um coração mau é como invernizar um vaso quebrado. 24, 26. Se o seu inimigo cumprimenta como se fosse um velho amigo, enquanto está tramando contra você, se chega cheio de conversas melosas, não se iluda. Ele está apenas esperando uma oportunidade para passar a perna em você. Agora, ele pode até conseguir ocultar as suas malícias, mas no devido tempo, sua maldade será revelada. Entendeu? Ou seja, aqueles que tramam sutis, ele está de boa. Sempre, às vezes, você sabe que a pessoa está com mal no coração, você sabe que a pessoa não está legal com você, mas ele fala, ele vem, ele conversa, ele e você sabe, ou seja, só está esperando um ponto para te dar o bode. Então, cuidado, né? A malícia é um tiro que sai pela culatra. O ódio sempre volta para quem o cultivou. Esse é o ponto 5, irmãos. Veja só, toda vez que você deseja algo para alguém, você está com ódio de alguém, isso vai voltar para você. Então, todo ódio ele será, né, o ponto dos problemas. Por quê? Porque ele vai ser o que lança a base, que é aquilo que vai vir sobre mim. Tudo que eu desejo para os outros, isso retorna para mim. Essa é uma lei espiritual. Tudo que eu desejo para os outros retorna para mim. Por isso que eu tenho que orar pelos que me perseguem, abençoar, orar pelos meus inimigos, abençoar os que me perseguem. Por quê? Porque tudo que eu lanço, toda sementeira que eu lanço, ele volta. Ou toda semente, né? E por último, o mentiroso odeia a sua vítima. O bajulador sabota a confiança. Amém? Terminamos aí Provérbios 26. Vamos estar orando? Diga comigo assim: meu Pai, te pedimos perdão hoje, segundo a palavra de Provérbios, por carregar a arrogância no coração, e toda a arrogância e estupidez gera castigo e sentença. Pai, perdoa-me pelos atos arrogantes, estúpidos e impensados. Perdão, Senhor, por me alimentar da minha própria sabedoria ou dos meus próprios conselhos. Tira o meu coração e a minha mente do orgulho e da soberba, Senhor. Eu renuncio ser um sonhador ocioso.
Peço perdão por todas as vezes que eu me intrometi em situações que não eram da minha conta. E com isso eu levei mal resposta ou eu ganhei um inimigo, me fazendo ficar ferido na minha caminhada. Peço perdão por todas as vezes que eu alimentei a contenda, que eu alimentei as discórdias e que eu dei alimento a Jezabel. Pai, perdão por semear as brigas, discórdias, fofocas, maledicências, amargura. Perdão, Senhor, por alimentar ou plantar esse tipo de semente. Eu peço, Senhor, hoje que o Senhor anule a colheita disso tudo. Peço perdão pela insensatez. E peço, Senhor, anule as colheitas dessas semeaduras ruins que eu fiz. Que hoje toda colheita de brigas, discórdias, desonra, maledicência, hipocrisia, desonras aos líderes, aos pais, ao cônjuge, desonra ao Senhor. Eu peço perdão, Senhor. Que essas colheitas sejam desativadas hoje. Porque em nome de Jesus, eu quero plantar novas sementes. Passe o teu arado, Senhor, sobre esses terrenos plantados com essas sementes ruins, para que eu possa estar pronto para lançar as novas sementes. Em nome de Jesus. Amém. A impressão que me vinha é que muitos estão colhendo coisas de semeaduras que fizeram lá atrás. Veja só, irmãos, muitas vezes nós colhemos de coisas que semeamos lá atrás. Amanhã eu vou falar um pouco sobre isso. Amanhã eu trato um pouco sobre isso. Isso aqui é importante. Vamos cear. Prepara a tua ceia, que eu vou abençoar. Muitas vezes as coisas que estamos passando são semeaduras que fizemos lá atrás. Por isso nós oramos, e eu quero declarar isso. Esses terrenos que foram plantados por essas sementes ruins estão sendo desativados e arados para um novo plantio. Amém? Essa semana a gente não está de propósito, não vamos ter propósito, até porque estamos ainda na festa de tabernáculos, né? Não tem jejum, não tem alegria. Pai, eu quero orar, e à medida que os teus filhos comerem e cearem, eles sejam abençoados para esse tempo, um tempo de virtudes e plantio, que os teus filhos avancem e prosperem, cresçam e sejam abençoados em tudo que eles fizerem. Nós proclamamos as bênçãos do Senhor, as virtudes do Senhor, que o pão, o cálice seja abençoado, e nós proclamamos que os teus filhos, ao comerem e beberem, sejam, Senhor, ativados na sabedoria do Senhor e na unidade, que a tolice seja dispersado e desativado de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Come e beba, vou fazer isso daqui a pouquinho, que o Senhor abençoe o teu dia e voltamos de novo, né? Vamos terminar esse propósito em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom.